Olá, professores, tudo bem? Eu sou a professora Rutineia. Vamos falar hoje das competências para o ensino de artes na BNCC. O nosso foco, eu não sou artista, eu sou pedagoga, são os anos iniciais para o ensino fundamental. Então, colocamos aqui a visão da pedagoga a respeito desse ensino de arte, né? Porque o professor dos anos iniciais do ensino fundamental, ele precisa desse conhecimento, né? Então vamos ver como que esse professor generalista compreende essa arte e pode utilizá-la. Então, primeiro, nós temos, para entender as competências em artes, nós precisamos entender as suas dimensões. Então, qual é a primeira dimensão que aparece aqui para nós? A criação. Então, não basta criar, dizer assim, olha, vou ser criativo. É preciso dar referências para a criação. Então, o que se refere a essa criação? Refere-se ao fazer artístico, quando os sujeitos criam, produzem e constroem. Então, a arte para a criança ela precisa ser produtiva. Trata-se de uma atitude intencional e investigativa, que confere materialidade estética aos sentimentos, ideias, desejos e representações em processos, acontecimentos, em produções artísticas individuais ou coletivas. Ou seja, essa produção para criança é um processo investigativo. Ele tem uma sequência, uma intencionalidade, ele está inserido em um projeto maior, que ele pode ser feito tanto individualmente, como a criação nas artes visuais, ou coletivamente, num projeto de música, de dança, de teatro. É uma produção em que cada um tem seu papel individual ali, mas que ela se dá de maneira coletiva. A crítica, uma dimensão, refere às impressões que impulsionam os sujeitos em direção a novas compreensões do espaço em que vivem, com base no estabelecimento de relações por meio do estudo e da pesquisa entre as experiências e manifestações artísticas e culturas vividas e conhecidas. Então, é uma dimensão articulatória. A gente ouve o termo crítica, não é que nós vamos falar mal da obra ou falar bem, mas é uma articulação do pensamento, da ação, de questões propositivas, de análise dos aspectos estéticos. Então, precisamos ter muita crítica. A arte nem sempre é o que é belo. Um exemplo disso, eu retrato ali uma situação de guerra numa tela e tal. Ou uma cena ali como é que fala? De cinema ou de outro veículo, em que é uma cena de morte, uma cena. Ela é bonita? Ela não é bonita, mas ela representa uma situação. Então eu tenho que ter essa crítica de pensar, não, ela está representando uma situação, né? E ela, se ela representa bem, se a propósito dela, por exemplo, é passar medo e ela me passa medo, ela cumpriu o seu papel. E eu tenho que ter esse senso crítico de dizer, olha, o que essa obra representa nesse momento? Qual é a contribuição? Qual é o papel dela? Outras dimensões, a estesia refere-se à experiência sensível dos sujeitos em relação ao espaço e ao tempo, ao som, à ação, às imagens do próprio corpo e dos diferentes materiais, ou seja, ela trata da própria sensibilidade. Então, quando estamos diante de uma obra de arte, é isso que queremos provocar nos nossos alunos desde pequenos, ali no primeiro ano, com seus 5, 6 anos, é que eles se sensibilizem, que eles tenham esse senso de perceber o fazer artístico que está ali em volta deles, de perceber a mensagem daquele artista ou de ter suas próprias interpretações. E por fim ainda não, né, mas a expressão, ou seja, o aluno é sensibilizado, ele é proposto que ele tenha um processo criativo, mas a maneira que ele manifesta é a expressão. Então, refere-se à possibilidade de exteriorizar as manifestações, as criações subjetivas por meio dos procedimentos artísticos, como nós já falamos, tanto no âmbito individual como coletivo. A arte não é uma linguagem, então a criança precisa se comunicar por ela. Então, o momento da expressão é quando ela põe para fora. Ou seja, o professor está ali numa proposta em que ele vai propor uma pintura,
Tem toda uma contextualização de modo a sensibilizar a criança para que ela se expresse por meio dessa arte. Outra competência, outra dimensão, a fruição. Refere-se ao deleite, ao prazer, ao estranhamento, mas estranhamento no sentido assim de conhecer aquela nova obra de arte, seja ela em qualquer linguagem, e ter o prazer de apreciá-la. A abertura para se sensibilizar durante a participação em práticas artísticas e culturais, ou seja, é o sensibilizar e gostar de estar vendo, de estar participando. Por exemplo, como eu dei o exemplo do cinema, que pode ser uma cena aterrorizante, mas deixar-se envolver por aquela linguagem, né? O deleite mesmo, o aproveitar. A reflexão refere-se ao processo de construir argumentos e ponderações sobre as fruições, as experiências, os processos criativos, artísticos e culturais. Ou seja, ao pensar sobre aquela obra, né? Qual a contribuição daquela obra para mim, o que está proposto nela. O que o artista quis dizer, a gente pode pensar, mas a gente não sabe exatamente o que foi ali dentro da mente daquele artista. Então, a reflexão é a atitude de perceber, analisar e interpretar as manifestações artísticas e culturais, seja como criador, seja como leitor. Como assim, como leitor? No sentido de decifrar uma obra nas artes visuais ou em qualquer outra linguagem. Eu estou lendo aquela obra. Aqui, mas... E o processo de ensino de artes, ele tem 4 eixos: as artes visuais, a dança, a música e o teatro. Lembra que eu falo sempre assim, lenda BNCC, que tem as manifestações que podem ser individuais ou coletivas, porque tem os eixos, né? Tem um eixo mais individual e as questões do teatro, a dança, a maioria, muitos podem ser individuais e coletivos. E as competências mesmo. São 9 competências que são desenvolvidas ao longo dos 9 anos do ensino fundamental, e aqui o foco do 1º ao 5º ano. Expressar, conhecer, fruir e analisar práticas e produções artísticas e culturais do seu entorno social, da sua própria realidade, mas também dos povos indígenas, das comunidades tradicionais brasileiras e de diversas sociedades. Ou seja, eu parto do meu ambiente, mas eu tenho que conhecer vários, eu preciso me oportunizar a isso. Em distintos tempos e espaços para conhecer a arte como um fenômeno cultural, histórico, social, sensível a diferentes contextos. E nisso se propõe o diálogo com a diversidade. Compreender as relações entre as linguagens da arte e as práticas integradas, inclusive aquelas possibilitadas pelo uso de novas tecnologias de informação, comunicação, pelo cinema, pelo audiovisual. Hoje se estende muito, né, nas condições particulares de produção e na prática de cada linguagem e nas suas articulações. Então, não tem mais aquela arte sozinha, nada mais é solitário, né, com o advento da tecnologia. Competência 3. Pesquisar e conhecer distintas matrizes estéticas e culturais, especialmente aquelas manifestas na arte e nas culturas que constituem a identidade brasileira. Qual seria? A de matriz europeia, africana e indígena. Olha, eu tenho oportunidade de conhecer a arte asiática, insiro no meu planejamento desde que faça sentido e significado ali para o meu aluno. Todo saber amplia, asiática como quaisquer outras referências, né? Experimentar a ludicidade, a percepção, a expressividade, a imaginação, ressignificando espaços da escola e fora dela no âmbito da arte. 5ª competência, mobilizar recursos tecnológicos, tá vendo? A tecnologia sempre é serviço digital, né? Como forma de registro, pesquisa e criação artística. Então, sempre que se fala artes, pensa-se mais nas artes visuais. Mas se eu estou ali no ensaio de dança, de música, do teatro, eu posso registrar com o meu celular. Posso registrar também o processo criativo das artes visuais.
Estabelecer relações entre arte, mídia, mercado, consumo, compreendendo de forma crítica e problematizadora modos de produção e circulação de arte na sociedade. Então, precisa entender como que aquela arte está naquele meio onde eu estou. Competência 7. Problematizar questões políticas, sociais, econômicas, científicas, tecnológicas e culturais por meio de exercícios, produções, intervenções e apresentações artísticas. Então, é a arte como expressão mesmo. E já tivemos isso em vários momentos históricos, por exemplo, na ditadura militar, como era na música, né? Que se colocava muito na música, no cinema. As expressões daquilo que estava acontecendo naquele momento, muitas censuradas e que tivemos acesso depois, mas foram formas de expressões de um tempo. Competência número 8. Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o trabalho coletivo e colaborativo nas artes. A gente está explicando, né? Esse diálogo entre o coletivo e individual aí na arte. E, por fim, analisar e valorizar o patrimônio artístico nacional e internacional, material e imaterial. O que é o patrimônio material? O frevo, por exemplo, é patrimônio imaterial do país. Por quê? Porque ele não é palpável, mas ele existe e ele é manifestado ali na sua localidade, na sua região, com suas histórias e diferentes visões de mundo. Traçamos aí um panorama do que se propõe para a arte no ensino fundamental. E é um convite aos professores para efetivar essas competências no ensino com seus alunos.